faca. E o puxe malado derruba a baeta, deixando um legado ao jovem de agora, que o papel do asfalto seria a caneta. É sempre assim nos 20 de setembro, a mesma estampa que o tempo se expande. Ele incendia que tantos não viram, seguindo as ruas desse meu Rio Grande. Um bagulhinho que ontem fora campeiro, um dos estelos da nossa sexta região. 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde vaqueiro nas rodas de chimarrão. Um bagulhinho que ontem fora campeiro, um dos estelos da nossa sexta região. 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde vaqueiro nas rodas de chimarrão. E pelas prosas são tantos ensinamentos, sobrando sempre algum caos pra contar. Vida de campo, quantas quadras das distâncias, armazena que volta daqui esforjar. Seu Marculino, nosso muito obrigado, ainda em vida te saudamos por aqui. A gratidão tá estampada no legado, pelos teus feitos o Marculino de ontem foi tropeiro, um dos sistemas da nossa sexta região. 80 anos sob o trono dos arreios, humilde vaqueiro na roda de chimarrão. O quadro que molduramos da estampa do Marculino, de Rui, desde menino hoje estanceiro e patrão. A sua alma é um galpão que sobra hospitalidade, um exemplo de humildade, voluntário da tradição. O Marculino que ontem fora copeiro, um dos esteios da nossa sexta região. 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde vaqueiro nas rodas de chimarrão. 80 anos sobre o trono dos arreios, humilde vaqueiro nas rodas de chimarrão. Bueno, boa noite a todos aí, ó, que estão nos assistindo. Estamos chegando, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já aqui estamos para adentrar a casa de vocês com mais um GeoTchê em live, hoje em terras paulistanas. Olha aí, tchê, o GeoTchê desbravando esse Brasil velho, caminhando por tudo que podemos. Nós que já tivemos esse mês em Santa Cruz do Sul e hoje nos encontramos em São Paulo. Muito bem. E aí, nós vamos chegando para dizer que o programa hoje na fanpage GeoTchê, para nós dar uma balanceada e ver como é que está o nosso público da nossa fanpage, que a gente tem um agradecimento enorme para todo mundo que está curtindo e compartilhando a nossa fanpage. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva, canal GeoTchê no YouTube. E hoje aqui, essa grande fera, né? Nossos mais sinceros sentimentos às pessoas que perderam seus entes queridos na pandemia do Covid-19. Estamos aqui nos solidarizando com todos vocês e desejamos a todos paz, saúde e que possamos vencer junto este grande obstáculo que o ano de 2020 nos colocou, né? Mas nós vamos aí, cada um fazendo a sua parte, lembrando que a ação individual leva à sobrevivência da coletividade. E aí, eu sempre tenho uma pergunta meio cabulosa para fazer no início. E vou até dizer, tia, quando fizeram para mim, aí eu senti na pele o que a galera estava dizendo que era tão ruim de responder aquela minha pergunta. Quem é o Carlos Dias Ultra? Quem é o Carlos Dias Ultra? Pô, é um sonhador, uma pessoa que gosta, ama o esporte
e que fica diariamente buscando incansavelmente realizar os seus sonhos, nunca desistir dos seus sonhos, porque nós só temos uma chance, né? Até agora, nós só temos uma chance de realizar a nossa vida, né? De viver nossa vida. Então, eu vivo intensamente, vivo com muito amor a minha vida, desenvolvo meus passos aí sempre regado a amor e entusiasmo, respeito e muita amizade. Então, Carlos Dias percorre essa jornada justamente com esse conceito, né, de amar a vida que ele tem e poder compartilhar isso com as pessoas que estão ao meu redor, os amigos, meu filho, minha família, né, e também saborear, né, a natureza que o nosso planeta oferece. Saborear de forma muito consciente, respeitosa e saber entender o significado da grandeza que a natureza é para todos nós como humanidade. Muito bem, tio, muito bem. E vou dizer, né, nas palavras de um colega lá da escola, e disse, se a gente tem alguma coisa que a gente possa falar que aconteceu de bom durante este distanciamento social, foi a questão das lives, né, desse período virtual que nós estamos vivendo. E aí eu posso aqui já dizer de antemão que foi muito gratificante poder conhecer o amigo que foi assistindo lives, né? Pesquisando lives, pesquisando pessoa nas redes sociais. Um dia acabei de conhecer o amigo numa das lives do seu Instagram, da qual eu fazia com uma pessoa que já passou aqui pelo nosso programa, que é o grande corredor aqui, que a gente se orgulha tanto dele aqui no Rio Grande, que é o Vladimir Virgílio dos Santos, que possibilitou que eu conhecesse o amigo. Então, nas palavras de um grande colega aqui da cidade, é esse papo, né? Se ainda a gente pode dizer que algo aconteceu de bom, essas lives que tanto tem enriquecido, né? E eu mesmo, particularmente, como professor, eu tenho comentado desde ontem, comecei quase que uma campanha, né, para dizer para as pessoas. As pessoas falam muito na questão de volta às aulas, não volta às aulas, e poucos percebem o que os professores estão fazendo nesse período de pandemia. O que os professores estão proporcionando para todo mundo. E quando eu digo isso, não só na escola, como também um amigo, né, proporcionando várias lives lá nas suas redes sociais, com um cunho de conhecimento fantástico. Então, as pessoas podem aproveitar isso daí e seria muito bacana. Vamos aqui, ó, dar um agradecimento especial, né, aos nossos parceiros aqui do programa GeoChain Live, a nossa grande Escola Cezan aqui do Rio Grande, que está num grande evento, né, Semana Farroupilha Virtual Cezan, está muito bacana. Até, Carlos, eu te convido para participar, para te ver lá na nossa Semana Farroupilha, tá? Olha, um espetáculo. Oh, legal, vou dar uma olhada. Dá uma olhadinha aí, amanhã nós temos de novo. Todas as tardes, às 6 horas, tem um evento diferente. Hoje não foi diferente, hoje foi sobre... Olha só sobre o que foi hoje. Sobre o chimarrão. Tava um espetáculo. Que legal. Já tivemos essa semana História do Tradicionalismo, Oficina do Churrasco, hoje Oficina do Chimarrão, amanhã Danças Tradicionais e sexta-feira Contos Gauchescos. Então essa é a semana virtual lá do Cezan. O meu muito obrigado lá na pessoa da diretora Andréia, que apoia este programa aqui, que acontece semanalmente às 20 horas. E o nosso parceiro também aqui do mês de setembro, a Livraria Vanguarda, né? Como é bom um livro, como é bom de poder saborear a intelectualidade. E aí, lá na Livraria Vanguarda, tu encontra um acervo gigantesco. Nós contamos com 2 lojas aqui em Rio Grande e mais 2 lojas em Pelotas. Nosso agradecimento ao nosso grande apoiador também, Livraria Vanguarda. E aí, vamos, né, cara, com certeza fazer um bate-papo com o nosso amigo aí, que posso te dizer, Carlos, conversei com um amigo meu, convidei ele porque ele também gosta muito da questão de ultramaratonas, e ele disse assim, ó, eu não vou perder, porque eu conheço a história do Carlos. E ele já está aí, ó, é o professor
Ele botou aqui, ó, professor, esse cara é fera. E aqui, Legal. ó, é o Marcos Rosa. Um abração pro Marcos aí. Tive o prazer. Grande atleta, grande pessoa. Olha, a vida de professor ela proporciona isso, a gente conhecer pessoas fantásticas. E eu tive o prazer de ter um aluno como o Marcos Rosa, que para mim se tornou uma referência em termos de ser humano, em termos de atleta. Olha, fantástico. Um grande abraço aí, Marcos. E daqui a pouquinho eu já vou dar boa noite para todo mundo aqui, gente. Eu vou deixar aqui, ó, o primeiro tópico para nós conversarmos, que é um dia eu dei meus primeiros passos. E tudo começou devagarinho, parece, não foi, Carlos? Ah, sim, começou brincando na Rua Sem Saída, em São Bernardo do Campo. Eu tive uma infância bem alegre em termos de brincadeiras, bem compartilhada com muitos amigos, mas logo lá no início da minha vida, né, eu tive uma avalanche muito grande. Meu pai e minha mãe trabalhavam na mesma empresa, em São Bernardo do Campo, numa transportadora. Meu pai era vigia, né, dessa empresa, minha mãe faxineira da empresa. E em 1975, eu tinha 2 anos. Eu tenho 2 irmãs, uma tinha 4 anos, a mais velha tinha 6. E aí teve um assalto na empresa e meu pai foi assassinado. Então foi uma grande avalanche que minha família foi acometida, né? E com a morte do meu pai surgiu um grande personagem, um ser humano incrível, que foi minha mãe. A minha mãe, ela soube olhar lá na frente, olhar além daquele momento adverso, e ela se apegou a um sonho, né? O sonho dela de ver a gente buscando conhecimento dentro da universidade, cada um se formando, né? Então, ela trabalhou aí muito e conseguiu cumprir essa missão de colocar a gente na universidade, transformando aí chumbo em ouro, né? Transformando escassez em abundância, e a gente conseguiu entrar na universidade. Eu me formei em administração de empresas, fiz pós em psicologia organizacional, né? A minha irmã do meio fez pedagogia, matemática, a mais velha fez ciências contábeis. Minha mãe, com 50 anos, a gente colocou ela na escola, ela foi até o 2º grau, então você imagina uma mulher que era analfabeta, tinha o menor salário da empresa, conseguiu fazer algo assim, colocar na nossa cabeça que o conhecimento era o nosso maior valor. Bandido nenhum ia roubar o conhecimento. O conhecimento, quando você compartilha, quando você está partilhando com outras pessoas, ele fica mais rico ainda, né? Então, ela era de uma sabedoria incrível, né? E eu, em São Bernardo do Campo, brincando na rua, jogando futebol, vôlei, handebol, ciclismo. A corrida, ela fazia parte de todas as brincadeiras e de preparações para todos os outros esportes. Só que ela veio se tornar protagonista quando eu completei 20 anos de idade, quando eu me inscrevi numa prova em São Paulo, na Grande São Paulo, aqui na Vila Prudente, de 10 quilômetros, e eu vi, no domingo de manhã, pessoas de todas as classes sociais, artistas, anônimos, gari, empresário, com o único objetivo de percorrer os 10 quilômetros. Então, iria ter aquela pessoa que ia percorrer os 10 quilômetros em meia hora, e iria ter aquela pessoa que ia percorrer em 1 hora, ou aquela que ia só fazer andando. Então, todos iriam percorrer os 10 quilômetros, não importa a velocidade, colocação, ou quem essa pessoa fosse, né? Então, ali eu achei aquele ambiente democrático e falei que a corrida ia ser a minha ferramenta, ia fazer diferença na minha vida. E aí eu não parei mais de correr. Comecei a correr 10, para 15 quilômetros, que é a distância da São Silvestre, 21 quilômetros, que é a meia maratona. Completei minha primeira maratona em 1995, né? A maratona com 42 quilômetros, 195 metros. Eu fiz a minha primeira em São Paulo, saindo do estádio do Pacaembu e terminando
passando por vários pontos da cidade, terminando no Ibirapuera. Dali eu comecei a fazer várias maratonas. Inclusive, a minha terceira maratona já foi no Rio Grande do Sul, foi em Porto Alegre. Saímos do Parcão, uma maratona maravilhosa, estava um frio danado. Depois fui para Blumenau. Fiz Blumenau, também com bastante frio. E depois fiz Curitiba e Florianópolis. Então, Sul, eu fiz todas as maratonas do Sul, depois Nordeste, Norte, Centro-Oeste, né? Então, assim, a corrida, ela foi vindo como degrau por degrau. Eu fui subindo degrau por degrau em termos de quilometragem, sem queimar etapas, né? Eu fiz várias maratonas, e aí, quando chegou em 1997, novembro de 97, eu descobri a ultramaratona, e aí eu me inscrevi numa prova de 100 quilômetros em Cubatão, litoral paulista, onde estavam os grandes nomes da ultramaratona, Valmir Nunes, Luciano Prado, Jaime Rocha. Inclusive, o Jaime Rocha hoje mora em Caxias do Sul. E tinha polonês, tinha russo, e eu participei dessa minha primeira ultramaratona. Ali eu já tinha conhecido o meu treinador, o Herói Fung. Eu tinha conhecido ele numa maratona, se eu não me engano, foi a de Florianópolis. E aí ele se tornou o meu mentor, né? Até hoje, ele continua junto, nós continuamos juntos. Que bacana. E foi uma das pessoas, assim, dentro do meio que mais me incentivou, que falou que eu poderia alcançar voos maiores, e sempre acreditou, né? Porque na época não é todos os lugares que você tem um incentivo, né? Pelo contrário, muitas pessoas chamavam você de maluco, que você ia se quebrar, que você ia... você estava maluco, você é louco fazer isso daí. Porque não era algo tão do dia a dia, ver alguém correndo na rua, por exemplo, ou querer fazer uma maratona, ou pior ainda, fazer uma ultramaratona que demorava aí 10 horas, 11 horas, 12 horas, né? Então, o Herói Fung foi uma pessoa chave na minha vida, que ele esteve aí praticamente em todos os meus momentos, de alegria, de tristeza, de superação, de dificuldades, ele está sempre junto comigo. E tudo tem um começo, né, tia? E dali vai despertando novos caminhos, novos sonhos, né? Eu comecei na corrida e depois, agora faz um tempo que eu parei, e eu descobri na corrida, eu comecei pelos 5 quilômetros. Aí passou 6 meses, me despertou a Maratona Internacional de Punta del Este. Mas claro que eu não tinha, né, como preparo físico para uma maratona, eu assim, vou pular para os 10. E comecei, e foi fantástico a experiência, né? Tanto de correr fora do país, tudo assim. E tinha algo que eu gostava muito no aspecto já da minha profissão, quanto professor de geografia, as paisagens. E tu vai vendo e aquilo ali vai te saboreando. E eu nunca me esqueço quando um grupo de amigos aqui de Rio Grande me convidou para correr no interior de Pelotas, numa região de chão batido chamado Monte Bonito. É uma serra, olha, e ia subir. E eu ali com aquele despreparo, mas motivado por toda a paisagem geográfica da serra que tem ali no interior de Pelotas, né? Então, para mim, assim, algo que a corrida chamava atenção era isso. Em contrapartida também, nos últimos tempos a gente sempre fala que a questão da ansiedade, da depressão, tudo isso, esses problemas psicológicos, será o mal do século. E para mim, a corrida era uma terapia. E quando eu cheguei em Rio Grande, eu tinha um professor que falava o seguinte: se um dia vocês estiverem estressados, vocês desçam de ônibus na faixa, por causa que a gente tem aqui um ônibus que passa pela faixa entre Rio Grande e Cassino e passa na entrada da universidade. E até tu chegar no campo, tem um outro ônibus que tu pega. Mas ele dizia o seguinte: quando estiverem estressados, desçam lá na faixa e venham caminhando. Pois olhar as paisagens e contemplar a distância faz um exercício psicológico seu. Então, cara, a corrida para mim era fantástico nesses aspectos, cara. Contemplar a paisagem e fazer um exercício de reflexão era fantástico.
Os meus primeiros passos foram assim. Depois nós tínhamos aqui em Rio Grande a Ilha dos Marinheiros, fantástica, bela, e tem a volta da ilha, 25 quilômetros. E eu assim, eu fui, cara, eu vou ir, eu preciso sentir esse sabor. E me chamavam de louco, já me dá cansaço só de pensar. E aí tem uma coisa que até eu acho que o Marcos já comentou aqui conosco, aqui, ó, que eu vou botar aqui, ó, que ele colocou, ó, a meta é a chegada. A meta é a chegada. E eu botei na minha cabeça que a volta da ilha, a meta era a chegada, e eu fiz 2 voltas da ilha, no meu ritmo, no que eu poderia contemplar de tudo, né? Mas é muito fantástico saber que, assim, ó, sempre vai ter um início, né, meu velho? Sempre tem, assim, ó, uma caminhada. E, claro, né, infelizmente no Brasil, às vezes o atletismo, essa questão não é muito incentivada, né? A gente vive nessa questão de falar, o país do futebol, Sim. E acaba se perdendo, às vezes, atletas, né? Já falando uma questão mais profissional, por causa de apoio. Com certeza. Tu tens apoiadores hoje? Hoje eu tenho a Tegma, né? Tegma Gestão Logística. E nesse momento agora de pandemia, né? Eu tive algumas empresas que já venceu o contrato e estamos agora renegociando tudo, né? É um mês de renegociação. Tem a Movida Locação de Veículos, que ficou aí 2 anos comigo, estamos conversando. Tem o apoio da On Run, que é o tênis, né? Meu tênis é um tênis que veio lá da Suíça e que eles começaram a apostar no meu trabalho, mandando material desde 2019, quando eu fui para Nova Zelândia. E aí eu estou buscando novos patrocinadores, né? Porque eu tenho aí um objetivo de correr junto com o Vladimir a Namíbia em abril do ano que vem, 250 quilômetros e 7 dias. Criar a Casa do Super-Humano, que é aqui em São Bernardo do Campo. Eu vou criar a Casa do Super-Humano, onde eu vou estar juntando alguns especialistas para dar orientação para quem está com depressão e também está sedentário totalmente. Então, a ideia é pegar o pessoal que nunca correu, que está querendo começar a caminhar, a correr, e também eu vou juntar um time. Vai ter lá psicólogos, nutricionistas, neurocientista, médico do esporte. Então, todas as semanas vamos ter 2 encontros, tanto presencial como online, né? Para estar dando essas dicas, dando orientações para as pessoas começarem de forma mais descontraída e com segurança, né, ao exercício. Que bacana. Olha aqui, ó, tem um monte de boa noite aqui, ó. Olha aqui, ó, vamos dar uma boa noite pro pessoal, então. Boa noite a Maria Eduarda Docena. Muito bem. A Maria Eduarda Docena que vai fechar conosco, né, o programa GeoChain Live aqui, né? Ela que vai fazer parte de uma live chamada Se Ela Dança, Eu Danço. Olha aí, ó. Seja bem-vinda, meu amor. Muito bom te ver por aqui. Aqui, ó, minha querida sogra, sempre presente, né? E olha aqui, ela tinha essa pergunta, meu querido. Ela queria saber isso. Eu não te fiz essa pergunta porque eu deixei para fazer agora para ti. Hoje eu tô correndo com um tênis chamado On Running. É um tênis de trilha, ele é híbrido, né? Ele tanto da trilha como do asfalto. E é um tênis que é flexível, leve e que tem também estabilidade. É o que eu preciso para estar enfrentando lugares com ambientes assim que tem muitas diferenças de terreno, né? Eu estou sempre ou em floresta, ou montanha, ou desertos. Então eu tenho que ter um tênis que seja flexível, que respeite a musculatura do meu pé, e eu consiga, para evitar, né, lesões, e o próprio movimento do tênis respeite e fortaleça a musculatura do meu pé. Vou até mostrar aqui, peraí, só para vocês. Muito bem. Esse aqui, ó. Muito bem. Mas me diz uma coisa, Carlos. Tu não usava em algumas corridas uma coisa, tipo uma sandália? Isso, eu fui o primeiro atleta aqui no Brasil a correr com aquelas sandálias da Crocs, né, em 2007. Em 2007, quando eu cruzei o Brasil, meu filho nasceu em 2007, dia 2 de janeiro de 2007.
E aí eu ajudei a fazer o parto do meu filho. E na época a mãe dele, né, ficou 9 meses com ele na barriga. Aí eu falei, pô, eu quero... Você ficou 9 meses com ele na barriga, agora eu quero fazer parte do quê? De pegar ele primeiro, né? Aí eu tive que convencer os médicos, concordaram, e eu ajudei, fui um dos auxiliares do médico para puxar meu filho. Foi um dos momentos mais lindos da minha vida, um momento mais emocionante da minha vida, né? Ter me tornado pai. Eu perdi meu pai com 2 anos, aos 34 eu tive esse presente divino de ser pai. Meu filho Vinícius nasceu dia 2 de janeiro, e eu olhei para a cara do médico quando eu estava com meu filho no colo, todo ensanguentado ali, né, aquele calor. Eu falei pro médico que eu ia cruzar o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Aí o médico olhou assim e falou, dá um remédio para ele que tá delirando. Ele tá ficando louco, gente. Aí eu tinha uma empresa que eu estava fazendo uma feira em São Paulo, a Couro Modas, e eu achei que essa empresa ia ser a minha patrocinadora, né? Eu ia correr 9.000 quilômetros em 100 dias. Eu tinha desenhado em 120 dias, né? Eu fiz a feira da Couro Modas logo depois do nascimento do meu filho, fiquei 5 dias lá na feira. Quando terminou a feira, eu fiz a proposta, né? Agora eu vou cruzar o Brasil, tudo, né? Aí eles não compraram a ideia. E aí eu estava saindo dessa feira no último stand, no menor stand da feira, mais colorido, eram das sandálias Crocs. Aí eu olhei aquelas sandálias, eu fui, peguei na mão uma sandália, vi a leveza dela. Aí tinha um americano, por acaso esse americano virou presidente da empresa no Brasil, e aí ele pegou e me deu o cartão. Eu falei para ele que ia testar, fui para a Serra da Cantareira aqui em São Paulo, treinei na trilha, treinei nas rodovias. Uma semana depois eu peguei e mandei um e-mail para ele falando assim, ó, estão aprovadas. Foi engraçado, né? Eu falei, estão aprovadas. Parece uma soberba, mas é que eu testei e falei para eles, estão aprovadas, mas são maravilhosas. Aí ele falou, não, mas você não precisa correr. Fala quanto que é o patrocínio. Que a gente vê quanto que a gente pode entrar, mas você não precisa correr com elas. Eu falei, não, você não está entendendo, eu vou correr com elas. E aí eles me pagaram lá 20% do valor que eu precisava. De 120 dias ia durar aí 30 dias só o patrocínio. Mas eu falei, eu vou cruzar o Brasil. E aí eu cruzei o Brasil, corri 9.000 quilômetros de sandália. Entrou para o livro dos recordes brasileiros, né? Essa façanha de correr 9.000 quilômetros em 100 dias. E não tive nenhuma lesão, não tive nada de perder unha, essas coisas. Depois eu corri os 4 desertos, tudo com a sandália. Só a Antártida, né? Só a Antártida, que era o lugar mais frio, porque eles mandaram uma bota lá do Canadá, mas da mesma empresa, só era fechada com a pele de carneiro por dentro. Mas era o mesmo material. Então eu corri o deserto de Gobi, lá na China, que é úmido, cheio de rios, pedras, o Saara, que é areia, a Antártida, que é gelo, peguei menos 60 graus, e o Atacama, no Chile, que é o lugar seco, né? O lugar mais seco do mundo. Todos eles de sandália. E eu não tive nenhum tipo de problema de lesão, de nada. Então, assim, eles ficaram impressionados com isso, né? Por ter... Que bacana, cara. Os americanos, né? Ficaram impressionados. Depois eu fui cruzar os Estados Unidos, cruzei de Nova York a São Francisco, também de Crocs. Foram 5.130 quilômetros. E eles, o Forrest Gump brasileiro, né? Pois é. Muito e aí bem, cara. No total da minha carreira foram 30.000 quilômetros de sandália, né? Eu tenho 148.000 quilômetros percorridos nos 27 anos. 30.000 foram de sandálias. Só que, assim, eu nunca falo assim, corra de sandália, porque cada um de nós tem uma fisiologia do pé, né? Tem uma postura de corrida. Então, o ideal é procurar um especialista, um fisioterapeuta, para estar aí ele avaliando o melhor calçado para cada pessoa, para não ter uma lesão, e ficar aí parado tentando curar alguma coisa, né? Então eu sempre falo para as pessoas, olha, eu corri e eu consegui achar uma solução naquele momento, foi confortável
para mim, mas eu não posso chegar para as pessoas e falar, corra, né, de sandália. Então, eu sempre busquei tênis flexíveis, menos estruturados, para que o meu pé tenha uma liberdade no movimento. Então, eu nesses 27 anos, eu tive quase zero lesão, né? Fui eleito super-humano pelo Stan Lee, lá Marvel, pelo programa The History Channel, por ter feito esses ambientes todos e não ter tido lesão, e também por ter abraçado uma causa importante, que é ajudar crianças a vencer o câncer. Muito bem, né? E nós vamos chegar, para quem está nos assistindo aí agora, que está chegando, nós vamos chegar ainda nessa parte aí, mas já aí, ó, a minha sogra aqui, logo que ficou sabendo da história do Carlos, eu mostrei para ela, ela pensou, ele corre de sandália, e eu assim, eu não sei, mas agora a gente já sabe, né? Um abraço lá para minha querida sogra Cleusa Santos e pro meu sogro Marcos, estão sempre em todas as quarta-feiras conosco. Meu abraço fraterno para eles. Muito bem, olha aqui, ó. Alguns alunos chegando. Olha para te conhecer, a Marina, que é do 2º ano do ensino médio. O nosso Marcos Rosa, né? A nossa assistente em assuntos pedagógicos da Somos Educação, Elisandra Martins, também se fazendo presente. Muito boa noite, Elisandra. Que show de bola! Tem bastante. Agora passou um monte de comentários aqui. Desculpa se eu não consegui ler todos aqui, ó. Mais alunos chegando também. O Denis, grande Denis, Denner Chimutes. A minha querida afilhada Desirê Santos, muito obrigado por sempre a tua audiência. Meu grande amigo lá das épocas de ensino médio, lá da minha Santa Maria da Boca do Monte, e hoje nos encontramos em Rio Grande. Rodrigo Gabi, muito prazer aí ter a tua presença. E aqui, ó, o Marcos Rosa, nosso grande atleta aqui também fala, né, confirma aquilo que o Carlos já disse, que é a questão, né, que o tênis é uma questão particular, né? Sim. Então, muito bem, né? Então, estamos chegando aí e bacana aí os comentários, né? O pessoal tá chegando aí com tudo aí. Eu queria mandar um abraço também lá para meus pais que estão em Santa Maria e também se fazem sempre presente aqui todas as quartas-feiras, e eles queriam conhecer quem era o super-humano que eu tanto falava para eles, né? Um abração para eles. Uma ótima noite. Ótima noite a todo mundo que está aí participando. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta. Isso mesmo, gente. Faça pergunta, que aí é o momento, né? Ainda hoje eu dava aula e falava pro pessoal, gurizada, vocês vão ter um momento aí de dialogar com uma pessoa que é diferenciada. Porque ele já falou um pouco aqui para vocês, gente, e eu reforço assim, ó, aquilo que eu falei nos bastidores pro Carlos, a admiração que eu tenho já por ele é pela questão humanidade que ele é. Eu tenho acompanhado várias lives dele e sempre é citado isso. Muito bacana a questão quando tu fala da tua família, muito assim bacana, não pela história trágica, obviamente, né, que feio todo um avalanche, mas o apreço e como tu fala assim, ó, eu que sou um defensor nato das relações familiares, o jeito que tu fala da tua mãe, do teu filho, que é uma emoção diferente mesmo, né? É uma questão fantástica. Eu tive duas emoções grandes na minha vida que não sei descrever como é que foram, mas eu sei que foram muito importantes. Primeiro, quando eu me casei, graças a Deus eu tenho um apoio também fenomenal da minha esposa Viviane. Um beijo grande para ti, que sempre me apoia nessas loucuras de programa aqui, ficando com a nossa filhota. Quando aquele negócio, quando abre a porta da igreja, né, e vai entrar a noiva ali, ó, cara, é uma sensação que eu não sei nem explicar o que passa na cabeça da gente. E a segunda também foi quando nasceu a minha filha, né? Eu nunca me esqueço, eu tava lá no parto e o médico pegou e disse assim, bem bagual, né? Tu não vai vir aqui ver porque eu já tô tirando a criança. Eu não tive o privilégio de tirar ali como tu tiraste, né? Mas só de ver foi muito bacana, né? Então, assim, ó, são dois momentos. Quem é pai sabe o que eu tô falando, quem casou já sabe o que eu tô falando também, independente se deu certo lá na frente ou não, mas sabe que são emoções. A única coisa que aconteceu comigo, Carlos,
na maternidade lá, foi uma coisa muito engraçada. Tiraram, né, a filhota ali, e a pediatra olhou para a filhota e disse assim: ai, meu Deus, é a cara do pai. Ai, Eu não Deus, sabia se era um elogio ou se era uma ofensa, né? Que festa. Então, até hoje eu não sei o que ela quis dizer com ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Essa é boa. Não, mas é o que o cara passa, né, Tia? E aí o nosso segundo tópico aqui, ó, muito bacana, e ele já deu umas pinceladas, que é essa questão dos extremos do Brasil, né? O cara correu o território brasileiro, Chico. Porque, como vocês viram, ele já participou de algumas provas longas, mas ele fez um desafio aos extremos. E aí fica a questão que eu sempre falo aqui para os convidados, né? Nós, aqui em Rio Grande, nós estamos no fim do Brasil, 200 quilômetros é a Barra do Chuí, ou, dependendo do ponto de vista, nós estamos no início do Brasil. E se eu não me engano, tu começou pelo Chuí, né? Eu fiz os 3. No Brasil foram 3 grandes desafios, né? O primeiro foi do Oiapoque, lá no Amapá, até o Arroio do Chuí, em 2007. Foram 9.000 quilômetros em 100 dias. Esse entrou para o livro dos recordes brasileiro. Depois, em 2010 para 2011, fiz o maior desafio da minha vida, que foi circular o mapa brasileiro. Eu saí de São Paulo, rumo ao centro-oeste, peguei a região norte, depois eu comecei de novo, eu peguei barco, né, de lá de Manaus até Belém, que é só água, eu não sei nadar. Aí não deu para correr, né? E não dava para nadar também, né? Não dava para nadar. Aí eu peguei de Belém, desci até aí em Porto Alegre, subi a Serra Gaúcha ali, 2 irmãos, desci para lá para Caxias, subi Vacaria, fui embora. Aí peguei o oeste brasileiro, saí em São Paulo novamente. 18.250 quilômetros em 325 dias, que deu uma média de 56 quilômetros por dia. E 2018 eu resolvi fazer um desafio ao contrário, saí do Chuí, do Arroio do Chuí, e não para o Oiapoque, mas para Pacaraima, né? Que é na Venezuela. E lá tem o Monte Caboraí, que fica onde eu cheguei em Pacaraima até o Monte Caboraí, dentro da floresta, daria mais uns 150 quilômetros. Só que de mata fechada, e que teria que ter o apoio do Exército Brasileiro, ter escolta dentro da floresta para chegar no ponto, só no marco, né? No marco zero. Eu acabei indo um pouquinho mais distante, cheguei na Venezuela, né? Mas não fui para dentro da floresta para chegar no marco, porque aí ia ter a minha integridade física, ia ser comprometida, né? Eu tive apoio do Exército Brasileiro de Boa Vista até a fronteira em Pacaraima, porque eles estavam tendo aquela operação acolhida, né? E a fronteira estava muito, assim, tinha todos os profissionais que você imaginava lá, e estava bagunçado, então não tinha como eles deixar lá uma escolta especial para mim ir até lá no marco, não ia ter cabimento, e o risco era muito grande dentro da floresta fechada, né? Então, mas mesmo assim eu fiz 10.000 quilômetros em 200 dias. Esse desafio de 2018 eu saboreei mais, né? Eu fui mais lento, eu fui contemplando, que nem você falou, eu fui vendo as paisagens, né? Eu fui olhando cada ponto desse Brasil, a diferença de cada pedacinho do Brasil, fazendo muitas amizades, até chegar lá em Pacaraima. É cansativo? Sim, muito cansativo, porque você tem que gerenciar o fator externo, que são os carros, né? Tem muito risco de atropelamento, regiões perigosas, tem áreas muito perigosas de risco, né, que eu passei e que eu tinha que ter um estado de alerta muito grande. Então, assim, em alguns lugares eu fiquei bem mais tenso, em outros lugares só era eu e a estrada e a natureza, né, como em Roraima. Roraima
foi fantástico, lugares mais isolados, né? Então você ouvia o barulho dos passarinhos, à noite eu dormia na rede lá no meio do mato, eu via aquela floresta pulsando, né? Então eu peguei todos os tipos de hospedagem que você imaginar, até chegar lá em cima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, e lá eu fiquei dentro do hotel de trânsito do Exército Brasileiro, fiz uma palestra grande lá para toda a tropa do grupamento de selva, né, de fronteira. Eu fui muito bem recebido, e também aí no Chuí eu tive a presença do Vladimir, né, que correu do Chuí até o Rio Grande comigo. A gente ficou uns dias aí no banhado do Taim aí, levando picada de mosquito. Foi maravilhoso. Bacana. Eu conversava com os meus alunos que essa diferença de tu correr dos pontos extremos do Brasil, né? É que eu dou aula para eles de geografia, então no primeiro ano do ensino médio a gente fala sobre biomas do Brasil, paisagens, tudo isso. Só que eu disse para eles, né, cara, é diferente eu falar o que está ali na foto do livro didático, ou mostrar o filme. E aí, como é bacana, né? E a experiência que tu teve deve ser sensacional de tu contemplar isso ao vivo, né, cara? Porque tu passou por todos os biomas do Brasil. Tu saiu daqui da questão costeira, né? Da nossa reserva ecológica do Taim, passou por florestas, né? Como os pinheiros do Paraná, perto lá do Pantanal, floresta amazônica. Lá no Nordeste, Mata Atlântica ou ali, Mata dos Cocais, alguma coisa. Isso. Serras, Caatinga, né? A questão, né, diferenciada. Ali no Parque Nacional das Sete Cidades, no Piauí, por exemplo. Peguei toda aquela região do Piauí, saindo do Ceará, que nem sair do litoral, dá para você perceber toda a transição de natureza, saindo do litoral do Ceará, subindo uma serra gigantesca no Ceará, onde estava um ponto de 40 graus, daí de repente naquela serra você estava com ar que nem São Paulo, com 15 graus, né, que é Tianguá. Aí de repente você sai de Tianguá, você volta a pegar 44 graus de calor, que é o Parque Nacional de Sete Cidades, que é a Caatinga. É um vale, que é um calor gigantesco, né, até chegar em Teresina, os lugares mais quentes do Brasil. Aí Sim. Você vem subindo para o Maranhão, você já pega a transição para a Amazônia, né? Você pega como se fosse o portal da Amazônia. Você vai mudando a paisagem rapidamente. Quando você chega em Belém, já é outro clima úmido, muito quente, e aqueles rios gigantescos, né? Que parecem mar. Eu tive a honra de pegar praticamente os grandes rios brasileiros, que é o Rio Negro, o Rio Preto da Eva, o Rio Tapajós, o Solimões. Peguei todos esses rios, né? Eu peguei quase 5 dias de barco, né? Pegando Belém, Santarém, Manaus, todos esses lugares aí, viajando de barco, dormindo na rede, né? Convivendo com os ribeirinhos, vendo as crianças indo de barco para a escola. Então, a transição é linda, é maravilhoso. E assim, eu peguei o frio do sul foi mudando, né? Até chegar em São Paulo, Rio de Janeiro. Depois, chega lá em cima, é outro mundo. É um calor que você fica encharcado, perdendo líquido o tempo todo, e um calor louco. Quando chegou lá faltando 100 quilômetros para chegar na Venezuela, na fronteira, que eu achava que era plano, só subida. Era só subida. E aí tinha um friozinho, sabe? No meio da madrugada, você pegava um calor estrondoso de dia, aí no meio da madrugada tinha aquele friozinho gostoso, que lembrava também o Rio Grande do Sul, lá no extremo norte do Brasil. Então, assim, eu vi, assim, um Brasil de todos os seus formatos, com todos os seus sotaques, né? As comidas, às vezes a mesma comida com mais de 10 nomes diferentes, né? Que a gente tem, né? Então, Você vai aprendendo nos detalhes, no dia a dia, no jeito que o povo fala ali, no dia a dia, a visão de cada lugar, né? Tem pessoas que olham o Brasil muito maior e tem outros que olham o Brasil bem pequenininho. Um exemplo por exemplo, eu estava correndo, imagina que eu estava saindo de Teresina a São Luís,
né? Que sai do calorzão para um calor úmido quase amazônico. De Teresina a São Luís dá quase 600 quilômetros, né? Aí eu tô correndo ali, daí cheguei numa cidadezinha chamada Santa Inês, né? E parei para dar uma palestra lá, tudo. Aí tinha uma senhora, ela perguntou: você está vindo da onde? Eu falei: eu estou vindo do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, no Arroio do Chuí, né? Eu falei: onde começa o Brasil? Aí ela: ah, tá. E você já correu a São Silvestre? Né? Porque ela não tinha noção, ela não tinha ideia do tamanho. Mas aí na hora que eu falei: não, mas eu estou vindo de uma cidadezinha aqui, que estava a 40 quilômetros, a última cidade que eu passei, né? Santa Cruz do Maranhão, uma coisa bem pequenininha. Nossa, você veio correndo de lá. Ou seja, quando eu falei que era do Rio Grande do Sul, ela não tinha noção, então ela não percebeu a grandeza disso. Quando eu falei da cidade vizinha, como você veio correndo de lá? Mas eu falei: eu estou vindo correndo há mais de 100 dias. Imagina! Mais de 100 dias, lá do sul do Brasil. Então, assim, são várias visões e vários olhares no mesmo continente, no mesmo país, na mesma cidade. Então, eu tenho muita alegria de ter tido essa oportunidade de percorrer com as minhas próprias pernas o meu país. E hoje eu posso falar que eu tenho amigos em todo o Brasil. Todo o Brasil. Isso é bacana. Tá? É bacana porque a gente às vezes quer conhecer o exterior e não conhece aqui o local, né? Eu venho de família de militares e meu pai foi transferido para Manaus. E aí nós saímos do inverno de Santa Maria, 5 graus, e chegamos em Manaus às 10 horas da noite, 36 graus. E eu já achei fantástico aquela experiência, né? Daí aos pouquinhos ia tirando um casaco de roupa, né? E tu imagina, claro, isso fazer ao vivo, né? Correndo ali, né, cara? Deve ser uma experiência fantástica. E a gente já tem algumas perguntas aqui, ó, bem bacanas. Então, minha querida sogra, a gente te deu os parabéns por correr de sandálias e vencer tudo isso, né? O Marcos aqui, eu tenho uma grande pergunta aqui, no meio da corrida, ainda que eu não tenha grandes experiências, eu vejo muitas pessoas vendo isso sobre suplementos, né? Suplementação. Então ele te pergunta aqui como é que tu faz pré e pós-prova. No meu dia a dia, nos meus treinos aqui em São Paulo, eu não uso suplementação nenhuma. As pessoas falam: como assim, né? Eu como comida. Então eu invisto bastante nas minhas frutas, nas minhas raízes, né? Eu como comida, que nem qualquer outro brasileiro, eu vou na comida. Quando eu vou para o meio das provas de deserto, que duram 7 dias, que nós vamos ficar lá só dependendo do que a gente tem na mochila, a gente não pode receber ajuda externa. A única coisa que eu levo, assim, diferente, seria a L-glutamina, que a glutamina é um aminoácido, né? É um aminoácido isolado, mas é muito pontual também. E vitamina B6. Por que a B6? A vitamina B6, ela evita fadiga muscular, enjoo, essas coisas. E isso tudo é manipulado conforme o meu exame de sangue, acompanhado com um nutricionista. Então, eu não faço nada assim, sair consumindo, principalmente suplementação, porque assim, a minha vida toda foi em cima da comida. Eu sempre, e no deserto, a gente leva a comida liofilizada, que é uma tecnologia de preservação de alimento, uma das melhores do planeta, que é você tira 100% da água do alimento. Se o alimento, por exemplo, tiver 1 quilo, você fez lá seu arroz, feijão, uma picanha, né? Vamos falar uma picanha. Vamos lá. Está lá temperada, já está feito, o arroz bonitinho, o feijão, tá pronto. Daí o que você vai fazer? Existe uma máquina chamada máquina de liofilização. Você coloca o alimento ali e ele vai fazer aquele efeito de sublimação, vai cristalizar toda a água que tem no alimento, né? O que pesa qualquer alimento é a água. Se tirar a água, você tira o peso do alimento. Então, um alimento que tem lá, imagine o seu prato de comida tem
800 gramas. Tirou toda a água, ele vai ficar com 100 gramas. Aí é colocado numa embalagem a vácuo. Quando eu chego lá no meio do deserto, o que eu vou fazer? Vou abrir aquilo e colocar água novamente. Água quente, né? De preferência para você comer comida quente. A comida ela volta no mesmo tamanho, com o mesmo sabor e com os mesmos nutrientes. Então, existe essa tecnologia. Então, eu levo para esses desertos, eu consigo levar uma mochila de 14 a 15 quilos com tudo que eu preciso para 7 dias. Para subir, descer montanha, atravessar rio, e a gente vai avançando, né? A cada dia uma média de 40 quilômetros. No quinto dia tem uma etapa de 100 quilômetros e no último dia uma etapa de 10 a 15 quilômetros. Então, eu como comida. Mas, assim, que nem o pessoal fala, toma whey protein. É muito pontual e depende da prova. Se eu vou fazer uma prova de 48 horas numa pista, aí você vai ter ali aquela estratégia para aquela prova, para aquele momento. Isso né? Cada um de nós também temos um histórico alimentar, um histórico de vida aí. É sempre bom buscar também montar a sua melhor estratégia com um profissional da área para que você tenha mais sucesso. Mas, assim, eu particularmente como pouquíssimo suplemento. Procuro usar mais em prova, dependendo da prova. Se essa prova for muito, assim, exigente, que vai ter uma carência, né, no nosso organismo, que eu possa repor. Show, Marcão? E aqui tem tem uma pergunta que você faz muito, né? Quando a gente faz esses grandes eventos, como esse que tu fez, de cruzar o Brasil, e a gente vê tantas outras pessoas que fazem alguns eventos, né, dessa grandiosidade, assim, é a questão das despesas, né, cara? Como é que funciona isso? Eu vi com uma luta constante de busca de parceiros, de patrocínios. Eu também sou palestrante, então eu tenho, além das parcerias para estar fazendo com marcas, né, tá destacando as marcas em matérias que eu faço nas cidades. Quando você faz um desafio desse, toda cidade que você chega tem uma matéria, tem alguma coisa, você vai estar dando a contrapartida para as marcas, né? Depois é gerado documentários mais longos, né? Então, a marca sempre vai ter ótimas contrapartidas. E outra coisa que eu fiz, por exemplo, no desafio dos 2 extremos, foi fazer palestras para os próprios colaboradores dos hotéis, o maior custo na estrada era 2 coisas, hospedagem e comida. Certo, né? É verdade. Eu teve muitas cidades que em troca de, por exemplo, de um kit de material, meia, tênis, essas coisas, que eu comecei esse desafio de 2018, eu recebi 14 não de empresas de tênis. Então, eu comecei o desafio, estava eu e o Vladimir lá no Chuí, sem patrocinador de tênis, não tinha. Aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei em Pelotas, eu fiz uma palestra numa loja, e o pagamento foi o quê? Minha hospedagem e um kit com tênis. Sabe? Então, eu levava 2 pares de tênis na mochila, um no pé. E aí, as cidades maiores, eu já ia entrando em contato toda noite que eu chegava no local. Eu trabalhava cansado demais, eu trabalhava no celular, entrando em contato com as pessoas das outras cidades para conseguir hospedagem, conseguir parceria com material, e muitas vezes eu vendia, que nem nessa cidadezinha no Maranhão, eu vendi para uma rede de posto de gasolina as minhas palestras. Aí o que eles fizeram? Meteram eu na televisão, lá na principal do Maranhão, as 3 TVs, né? Saiu Bom Dia Maranhão, Jornal do Meio-Dia, e eles iam fazendo tipo uma websérie. Olha, o Carlos Dias já chegou em tal cidade, o Carlos Dias vai chegar amanhã em tal cidade. Aí eu fiz 3 palestras pagas, né? Pagas pela empresa. Então, foi uma troca valiosa, porque eu cheguei, por exemplo, 5 da tarde na empresa, na cidade, eles já me receberam, eu já fui para o hotel, tomei um banho, fui para um espaço que eles já estavam me esperando, fiz a palestra, dormi no outro dia a estrada.
É uma rotina cansativa. Mas Sim. quando você está na estrada, você entra num automático. É como se você estivesse numa mesa no escritório que você já tem a sua forma de trabalhar, né? Nos primeiros dias é mais cansativo, porque ainda você não pegou aquele padrão, aquele ritmo de trabalho. Então, foi muito difícil. A corrida se transformou, às vezes, nas coisas mais fáceis, porque era o momento que você estava lá meditando na estrada, mas quando chegava à noite, eu tinha que entrar em contato, não só com empresas ou hotéis, mas também com especialistas, como fisioterapeuta, que nem aí em Porto Alegre, através do Vladimir, ele falou, tem um fisioterapeuta que me atende, que é o fisioterapeuta do Grêmio. Aí, 10 horas da noite, eu cheguei, imagine você chegar em Porto Alegre, pela rodovia, tudo escuro, os caras querendo te assaltar na rodovia, né, na grande Porto Alegre. Claro. Aí, de repente, um fisioterapeuta de um grande clube, né, me receber, 10 horas da noite, abrir a clínica dele, junto com seus filhos, que é o Roberto, o fisioterapeuta Roberto Abib, né? Ele me deu fez um recovery em mim. No outro dia, quando eu fui para frente, eu já estava bem melhor. Então, assim, você vai recebendo esses anjos da guarda aí na estrada, mas depende muito da sua atitude, da sua criatividade, da sua comunicação. Não pode fazer isso de forma anônima, ficar lá quietinho, porque senão você vira o quê? Andarilho, sabe? Sem um destino. Você tem que comunicar. Primeira coisa que eu fiz antes foi entrar em contato com o Ministério da Defesa, FUNAI, IBAMA, Ministério do Esporte, para pegar carta institucional, de apoio institucional. Isso não podia dar resultado ou não, mas quando eu chegava, por exemplo, no posto da Polícia Rodoviária, eu falava, estou fazendo esse desafio e mostrava. Eu ganhava alguma escolta, ou nem escolta. Eu ia passar por um ponto muito isolado, o que eles faziam? Ia lá, levava uma marmita no meio da estrada para mim. Pô, que legal. Comida mesmo. Avisavam os motoristas, tem um atleta fazendo assim, assim, assado, e está indo para lá, dar um suporte. Quando eu chegava em posto de gasolina, muitas vezes eu entrava, aí alguém falava assim, olha, seu almoço já está pago. Pô, dava vontade até de chorar de alegria. Era o carinho diário, que as pessoas iam sentindo você ali na estrada. Tinha cara que viajava, o cara ia lá para a Bahia, voltava e você estava na estrada, né? Em vários pontos. Chegava um momento ele parava, o que você está fazendo, né? A curiosidade, né? Claro, aí você falava, virava amigo, o cara começava a comunicar. Então, temos que ter uma comunicação transparente, clara, daquilo que você está fazendo, senão você fica na estrada e se acontecer alguma coisa com você, ninguém fica sabendo. É mais perigoso. Eu fui botando aqui os comentários do Marcos, né? A dificuldade é mesmo até de administrar, e aí tu vê numa pessoa o corredor, o administrador de formação, né? Que provavelmente te ajudou muito, né, nessa parte. Ajudou bastante. E aí ele coloca, né? Ele já tinha falado aqui muito bem do Carlos, que era fantástico, né? O cara é um alienígena, ele diz aqui, ó. Não, sou carne e osso, Marcão. Sou carne e osso. Muito bem, muito bem. Olha aqui, ó. Minha sogra, filha da sogra Cleusa, aí coloca aí, ó. Também uma pergunta que às vezes pode ter deixado um pouco triste, o Carlos. Se tu teve alguma lesão que te afastou desse belo sonho de atravessar o Brasil ou de realizar alguma prova? Não, lesão que me afastasse, assim, por mais de 5 dias, não. Eu tive uma torção na terceira vez que eu fui para a Amazônia. 6 dias depois estava ok. Mas, assim, coisas leves. E agora, ano passado, com o Vladimir na Nova Zelândia, né? Quando a gente voltou da Nova Zelândia, que a gente ficou 25 horas preso na cordilheira, fomos resgatados no 3º dia lá. Foi uma experiência assustadora, mas ao mesmo tempo fortalecedora, que o Vladimir, eu fui para lá com o Vladimir como amigo e voltei como um irmão, que é um se ajudou no momento mais extremo da prova,
a gente lá no meio de uma cordilheira, com os paredões, com aqueles fiordes gigantes, e não encontrava a saída daquilo, porque as bandeirinhas foram arrancadas, e aí a gente ficou preso, e aí acabou nossa água, e ao mesmo tempo com chuva e frio, muito frio lá em cima, com rajadas de 100 km por hora, e aí a gente foi resgatado 25 horas depois de helicóptero, né? Então a emoção foi muito grande, ali a gente viu tanto o tamanho da nossa amizade, o tamanho do respeito que existe entre nós. Então eu voltei com um irmão, né? Eu fui com um amigo e voltei com um irmão, foi maravilhosa essa experiência. E eu, por ter descido várias montanhas, né, apoiando, né, que era paredão, eu voltei com o meu pé esquerdo meio inflamado de lá. Mas que aí a equipe de fisioterapia aqui do Corinthians, aqui, Joaquim Grava, me deu um suporte e zerou tudo. Então, eu tenho uma alegria, né, tenho uma felicidade de não ter, nesses 27 anos, tido lesões que me tirassem, né, das provas. Uma coisa grave que aconteceu, que foi em 2015, né, foi uma coisa muito triste, né, para mim. Eu completei 42 anos de idade em 2015, e aí eu fiz 42 maratonas em 42 dias. 38 maratonas foi dentro de um resort na Bahia, eles fizeram a estrutura, tinha público ali. Aí eu fiz 38 lá, 2 dentro de um shopping em Brasília, uma dentro de uma feira em Goiânia e uma dentro de uma academia em São Paulo, tudo seguido. 42 maratonas, 42 dias, para comemorar meus 42 anos. Nesse ano eu estava assim, muito, muito preparado. Meu objetivo era subir os vulcões do Equador. Inclusive o Vladimir esteve lá e teve um colapso, né, no segundo dia. Ele apagou, né, na altitude. E para ir para essa prova, 40 dias antes, eu tive uma agressão por racismo. Infelizmente, nesses meus 27 anos, rodando quase 80 países, eu tive uma agressão por racismo em São Paulo. Não foi só verbalmente, né, mas me atacaram pelas costas. Aí eu tive que passar por uma cirurgia na cabeça. Imagina você ter o ano inteiro preparado para correr no vulcão, na altitude, faltando 40 dias para você ir lá buscar essa meta. Você tem uma agressão dessa, gravíssima, que mexe não só com o físico, mas com a parte mental, né? Fiquei muito triste nesse sentido, indignado, né? E, lógico, processei, demorou 5 anos para serem punidos, mas foram punidos. Mas ali naquele momento passa um filme, passa várias coisas. Eu nunca tive lesão fazendo lugares extremos. E de repente, numa cidade como São Paulo, que recebe gente do mundo todo, uma pessoa que vê você como protagonista, se incomoda só por você estar ali sendo protagonista na sua coisa, de repente, gratuitamente te agride, verbalmente e fisicamente. Que não foi uma pessoa, foi 4 pessoas, né? E aí eu tive que passar por uma cirurgia na cabeça. Fiquei muito mal, assim, tomando remédio, essas coisas todas. E aí eu fui para lá, para o Equador, com medo de sucumbir lá, de ter alguma coisa. Porque a altitude ela é uma surpresa constante, né? Ela te coloca num lugar muito frágil. Mas aí eu fui tão indignado e tão assim determinado a mostrar para mim mesmo que eu tenho valor, que eu tenho potencial, que nada, nenhum tipo de hostilidade, que nada, nenhum não desse vai me fazer abaixar a cabeça, que eu completei a prova, eu consegui fazer os 250 quilômetros a mais de 5.000 metros de altura. Foi uma prova emocionante, né? Eu ajudei 2 atletas no meio de uma floresta à noite, né? Eu passei sozinho na floresta do Equador, nas montanhas. Ajudei um casal da Coreia do Sul, né? E quando chegou na noite de premiação, o Vladimir estava do meu lado lá. Eu fiquei surpreso, né? A gente estava comemorando porque o Vladimir estava bem.
a gente tinha conseguido estar ali, mas sem ter nenhum tipo de problema. E, de repente, me chamam o meu nome, a organização, e todo o restaurante, toda a convenção ali, levantou para me aplaudir, né? E eu recebi um prêmio, que é o prêmio que chamam de Oscar, né? Da ultramaratona extrema, por ter ajudado o pessoal, uma pessoa no meio de uma prova do espírito esportivo, né? E eu recebi um prato lindo. Minhas pernas ficaram bambas ali. Eu vi o tamanho do respeito. Tinha lá de 48 países ali participando. Então, foi lindo, né? Foi um ciclo nesse momento. Então, o único momento que eu saí de uma prova por mais de 20 dias foi por conta de não ter sido eu lá correndo. Eu não estava correndo. E foi por um dos fatos mais tristes da humanidade, que é essa coisa da intolerância racial, que é essa coisa de alguém querer subjugar o outro por conta da sua cor de pele. Isso é uma coisa que o ser humano precisa evoluir. Todos nós, como ser humano, precisamos realmente evoluir. Não só mudar. Mudar, você acorda de manhã, toma seu café, você vai ter sempre uma mudança. Todos os dias nós estamos mudando. Agora, evoluir, precisamos parar um pouquinho para refletir internamente o que a gente pretende deixar como legado para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos, nossos netos, como legado de valor mesmo para a humanidade. Que a gente entra numa soberba por ser capaz de discernir isso ou aquilo, né? E acha que é melhor que o cachorro, que é melhor que o elefante, e você olha na natureza a inteligência desses animais, né? Por mais que esteja agressivo a natureza, está lá na floresta, o leão vai pegar o alce, não sei o quê, faz parte de um equilíbrio, né? Um equilíbrio e de um respeito muito grande entre eles. E a gente, que é chamados inteligentes, a gente anda para trás quando acontece esse tipo de intolerância, quando acontece esse tipo de preconceito. Então, ali no Equador, eu resgatei a minha essência, lembrei da minha mãe lá atrás, do que ela falava para mim, que ela sempre falava assim: filho, tenha certeza que você tem potencial, tenha certeza que você tem valor, nunca tenha dúvida disso. O mundo é caótico, o mundo vai testar você todo o tempo, mas sempre olha lá na frente e seja protagonista da sua história. Seja o cara que vai realizar os seus sonhos. Só isso. Siga feliz, siga entusiasmado e não perca a sua alegria, a sua criança interna. É isso que eu levo comigo todos os dias. Eu tenho 47 anos de idade, mas a minha criança está aqui, ó. Todos os dias eu alimento ela. E esses preconceitos, né, cara, vão sendo construídos por pessoas que não sabem discernir que nós somos uma única raça, um único tipo de animal no meio ambiente que se chama Homo sapiens, independente de cor, cabelo, altura, religião, escolhas, gênero, tudo. E as pessoas ainda não conseguiram entender isso, né, cara? É inacreditável que se possa imaginar essas barbáries que a gente vê hoje em dia. Eu ainda hoje vi uma reportagem, cara, que me deixou assim, ó, em choque, que foi um duplo assassinato na cidade de Júlio de Castilho, no Rio Grande do Sul, por questões de relacionamento. Volta à tona essa questão de relacionamentos abusivos. Um fato como esse que aconteceu contigo, cara, tu, uma pessoa que tá fazendo o que gosta, que não tá fazendo mal a ninguém, bem pelo contrário, tu faz, cara, o que tu gosta e tu ajuda muitas outras pessoas. E aí uma pessoa se achar no direito, cara, de te velar enquanto psicologicamente falando e fisicamente, então, cara, é inacreditável, como até o Marcos colocou aqui. É inacreditável e ver que as pessoas ainda fazem isso, algo que a gente até estuda às vezes nos livros didáticos aqui na sala de aula,
dizer lá no período da escravidão como é que era, e às vezes até eu fico incrédulo de imaginar como que eram as coisas, como é que se vivia em sociedade naquela época. E eu gosto muito das palavras do presidente africano, né, Nelson Mandela. Se nós somos capazes de construir esses preconceitos, nós também seremos capazes de desconstruir. E para isso, cara, a escola tem que se fazer presente nessa mudança, a família tem que se fazer presente nessa mudança, não é transferir as suas responsabilidades para a escola ou a escola transferir responsabilidade para os pais. Isso é uma cooperação de todas as formas, de todas as instituições sociais, gente. É inacreditável a gente ter que ouvir uma história dessas e aí tu chegar, pelo menos, na contemplação que estavas ao redor de pessoas muito mais sábias, que é uma das coisas que a corrida eu vi, cara. A corrida é muito democrática. E a corrida, ela é cara também, né? De certa forma, né? Essas grandes ultramaratonas, o Carlos sabe mais do que eu, quantos são caras, e mesmo assim tu vê, cara, as pessoas ajudando um no outro. É fantástico, cara. O primeiro que chega é comemorado, o último que chega é comemorado. Então vê a sabedoria de umas pessoas que estão na prova e fizeram isso para o Carlos. Ainda bem que existem pessoas assim. Eu sou da teoria que existe esperança ainda. Então, por isso, a esperança lá no teu filho, esperança na minha filha, nos filhos lá do Marcos também, que tem filhos, uma filha adolescente, né? Essa é a minha teoria, a esperança. Claro, né? Parte de nós pais darmos os devidos valores, que todos somos iguais, que nós temos que respeitar a liberdade de todos têm que ter a sua liberdade e, cara, cuidar do seu próprio nariz, né? Por causa que, vou te dizer, né, tia? As pessoas não cuidam nem do seu próprio nariz e querem cuidar da vida do vizinho. É incrível isso, né? É verdade. Mas então eu sempre falo, né? Eu sigo sempre firme aqui e não é um fato desse que vai fazer com que eu seja amargo, que eu seja mais, que nem o pessoal fala, a pessoa ficou mais cascuda. Não, eu sempre fui questionador, eu sempre me posicionei na minha vida, né? Por isso que eu fui em busca de grandes desafios, porque eu não tenho medo de enfrentar grandes desafios, grandes momentos inesperados, né? Eu sempre falo assim, a avalanche, quando ataca você, a tempestade, você não tem controle. Você tem controle de quê? Controle da sua atitude em relação a tudo isso, né? Controle da sua atitude com um deserto de 54 graus ou uma montanha de 6.000, 7.000 metros de altura. Às vezes você não tem controle, mas a sua atitude, como que você vai subir aquela montanha, o que você vai colocar dentro da sua mochila para ela ficar com a carga certa e a carga leve, né? Para você conseguir saborear mais essa jornada. Então, tudo isso daí faz é uma metáfora, o deserto é uma metáfora para a nossa vida, no nosso dia a dia. Eu sempre falo para as pessoas, o que você vai colocar na sua mochila para atravessar o seu deserto, né? Subir a sua montanha diária. Então, eu sempre coloco entusiasmo, respeito, fé, amor, né? Amizade e coloco alegria para mim conseguir ter uma jornada leve. É isso que faz sentido, que me deixa feliz na vida. Você falou do respeito, todos esses ambientes que eu fiz, inclusive eu estou até com a medalha aqui, né, do 4 desertos. Esses ambientes, eles me ofereceram não só a natureza exuberante, né, para testar o meu físico, mas nos momentos mais difíceis ali, atletas, pessoas que às vezes você estava do lado do cara que é o campeão mundial desse tipo de prova, e ele está aqui perguntando, e lá na tenda perguntar, tá tudo bem com você, Carlos? Tá tudo ok? Sabe? Eu estava no Sri Lanka em 2016, o campeão da prova saiu de lá, quando eu cheguei, veio me abraçar e falou para mim que eu tinha sido a inspiração para que ele vencesse aquela prova, porque ele me viu enjoando, né, no meio de uma montanha, chegando lá, tudo que eu tinha comido, tinha colocado para fora, aí coloquei a mochila e continuei subindo a montanha,
Aí ele falou, eu vou até o final. E ele venceu a prova, depois veio para me abraçar, falando que eu tinha inspirado ele. Então, assim, o carinho, o respeito, a gentileza, eu encontrei nos lugares mais extremos do planeta. Foi nesses ambientes que, numa primeira olhada, você parece que não vai ter isso, né? É altamente competitivo. Mas mesmo dentro de uma competição, existe muitos momentos, muito mais momentos colaborativos. E isso daí a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Ser colaborativo na família, ser colaborativo na empresa, com os colegas. A sociedade fica mais harmônica, mais produtiva, onde o meu conhecimento, junto com o seu conhecimento, traz um caminho muito melhor, muito mais rico para a sociedade toda. Não só o meu vale, não só o seu, mas os dois. Cria-se aquela interdependência, né? E a interdependência traz um capital intelectual valioso. Agora, tu falando dessa parte da ajuda nas corridas, eu me lembrei, as minhas corridas na volta da ilha foram meio engraçadas, né? Um ano eu tinha uma preparação física e não tinha uma preparação mental. No outro ano eu não tinha preparação física e mesmo assim me joguei, mas eu tinha preparação mental. E aí eu cheguei lá por volta do quilômetro 22, faltava bem pouquinho, cara. E eu senti uma cãibra. Eu nunca tinha sentido cãibra na minha vida, assim, ó. Tanto quando jogava, né, futsal ou alguma coisa, mas nunca tinha. As pessoas falavam, cara, dói demais, cara. Eu não sei, nunca senti. E me deu uma cãibra, cara, que eu caí no chão já na hora. E logo em seguida, quando eu caí, um carro já chegou perto de mim, que estava acompanhando uma menina que estava atrás de mim. Sendo que nós éramos os dois últimos da prova. E aí eles chegaram e em seguida também chegou uma ambulância, assim, que eu nem sei de onde é que veio, por causa que essas coisas aparecem, né? E aí o pessoal que estava no carro disse assim, ó, não se preocupem, cara, ele tá super bem, cara, ele vai voltar a correr porque ele vai descansar agora e vai voltar. Eu me apeguei tanto naquela frase dos caras, que eles me deram um cereal e mais um refrigerante, alguma coisa, eu não me lembro, também na época. E voltei a correr e consegui completar a prova, cara, só com aquela palavra assim de acolhimento, cara. Porque depois parece que a câmera até voltou pior, acho que umas 10 vezes, né? Então tu vê, mas é maravilhoso cara, isso. Por causa que assim, tu vê num ambiente, cara, eles podiam ali, cara, né? Eles viram ele caindo, mas já vinha ambulância, né? Vamos ajudar a nossa amiga que tá ali, tá correndo, tá com dificuldade de completar a prova. Não, a menina foi embora e eles ficaram ali me ajudando, depois eu encontrei ela e nós chegamos junto. Então, assim, ó, é fantástico mesmo, e as pessoas deviam de ver esses exemplos da corrida, né? Por causa que se eles vissem os exemplos que a gente tem na corrida de solidariedade, cara, as pessoas não faziam isso que fizeram contigo. Sobre essa questão, tu tinha falado também de o que tu passa de dificuldade numa prova, né? O Marcos Rosa tá aí, sabe, né? Na primeira Extremo Sul, que nós tivemos, Arroio do Chuí, Barra do Rio Grande, ali os 225 quilômetros, né? A corrida na maior praia do mundo ali, da qual o Vladimir se consagrou também com um grande, posteriormente, 2 anos depois, um grande feito, né? Que está indo para o livro dos recordes. O Marcos também passou ali um perrengue, veio brabo, né? Na primeira prova, porque eles foram assolados por um grande temporal. E o Marcos pode até colocar aí no depoimento para o pessoal aí também, o pessoal ver que ele passou um perrengue ali. Ninguém apareceu para fazer o salvamento e foi só no outro dia ele passou mal da foto também, né? Então a prova também tem disso, né, Carlos? Às vezes tu tá bem, mas às vezes acontece alguma coisinha que até quando tu sai daquilo ali, eu acho que já é uma vitória também, né? Por mais que tu não consiga completar a prova depois, ou consiga completar, né? A gente tem que ter, que nem lá na Nova Zelândia, a consciência que aquele momento, fazer a avaliação e ver que o mais importante naquele momento era a nossa vida. A gente podia não voltar mesmo. De repente, o helicóptero demoraria mais dias. Então, eu já falei para o Vladimir, nós vamos nos preparar para vários dias. Vamos nos preparar para vários dias, porque a gente não sabe.
As montanhas eram muito altas e iguais. O helicóptero ele teve 3 investidas para achar a gente. 3 investidas. E se ele passa e não vê, a gente ia ficar vários dias ali. A gente já estava várias horas, né? Correndo, andando, subindo e descendo montanha, sem água. Então a gente chegou um momento que a avaliação era: vamos nos preservar para a gente ter energia para preservar nossa vida, né? E quando a nossa vitória foi chegar no acampamento, e daí a gente viu todo o carinho de todos os atletas, médicos, staffs, o carinho, o valor que a gente tinha ali, por toda aquela galera de vários países. Então, foi lindo isso. E toda prova vai ter um momento inesperado. Todas as provas. Não tem prova igual na vida. A gente está aqui, tá tudo bem, tá tudo legal, de repente acontece alguma coisa. Como que você vai lidar com isso, né? Então, se preparar só para os momentos de conveniência, ok, é muito fácil. Ser legal, sentado aqui, ó, no conforto, ok. Agora eu quero ver ser legal num momento difícil. Num momento que aquele vento forte, aquela água gelada está batendo no seu rosto, você está todo molhado, sem água. Aí o bicho pega, né? Aí é o momento que a gente tem que acionar a nossa gentileza, nosso acolhimento e ser mais solidário. Esse que é o ponto. Aqui, ó, minha sogra tá participando hoje bastante, ela aí, ó, que bacana. Ela é professora de história também, né? Ela fala aqui conosco, né? Uma nação predominante negra pode ocorrer nesses casos como aconteceram contigo, né? Então vê a dificuldade, né? Aqui, ó, cara, só tenho que te agradecer por esse depoimento aqui, ó, que é do Marcos, que ele fala o seguinte, ó: Carlos, depois de anos precisei voltar a estudar e conheci o professor Roger, um baita professor e pessoa incrível. Aí juntou os dois em um único momento. Parabéns os dois. Cara, eu te agradeço a oportunidade de ter trocado tanta experiência contigo, né? Eu agradeço muito, Marcos. Pô, um grande abraço mesmo. Muita luz na sua trilha, Marcos. Esses momentos são únicos na vida, né? A gente ter essas conexões. E eu quero um dia ir aí no Rio Grande do Sul para te dar um abraço. Eu vou ainda ir para Rio Grande para dar um abraço aí, presencial. Nesse momento a gente não pode, né? Então, quando tiver a vacina, eu já prometi para o Vladimir que eu vou fazer uma visita aí em Rio Grande e quero dar um abraço e conhecer vocês pessoalmente. Coisa boa, não? Vamos. Ou se tu não vem até aqui, nós vamos até aí. Isso. Opa, vem para São Paulo. Eu não vou te dizer que eu vou ir correndo, tá? Porque senão eu vou estar até mentindo. Tá, vamos lá. Aqui alguns alunos chegando também. Agora, o grande Thiago, lá do 2º ano B, da nossa grande escola Cezanne. O Caetano também, ó. Boa noite, ótima live. Também do nosso 2º ano B. Essa gurizada do 2º ano B, ela vem direto. Aí, ó, mais um também, o Renan Coleman, do 2º ano B. Muito bacana, cara, isso daí. E o Carlos já tinha falado lá no início, ele citou até o nome, né? Forrest Gump. Que tem aquela cena, cara. Agora eu decidi começar a correr. E o cara começou a correr, começou a chamar uma legião de seguidores. E quando ele viu, atravessou os Estados Unidos. O que o Carlos tem um pouquinho de Forrest Gump? Ter cruzado os Estados Unidos, né? Acho que foi interessante, porque, assim, quando eu fui para lá, para os Estados Unidos, para cruzar os Estados Unidos, a minha ideia era correr de São Francisco a Nova York, para chegar na Maratona de Nova York, mas eu não consegui a inscrição para Nova York. Eles achavam que ia mexer na logística e tal, eu chegando depois de ter cruzado os Estados Unidos. Aí eu falei, caramba, né? Então eu vou fazer o inverso, vou sair de Nova York a São Francisco. E aí, na mesma semana, eu pesquisando na internet, vi a festa Brazilian Day, festa brasileira, né, em Nova York. Mandei um e-mail, recebi de pronto a resposta da organização da festa. A diretora da festa
mandou um e-mail falando assim: incrível, Carlos, será uma honra recebê-lo aqui em Nova York. Que incrível que você vai fazer. Aquilo me deu uma energia. Aí ela já passou um contato de um jornalista, né, que era de Pernambuco, que criou o primeiro jornal em português em Nova York, que é o Brazilian Press, e ele falou: vocês vão ficar na minha casa, vocês não vão pagar hotel aqui em Nova York. Eu fiquei, pô, que show, né? Aí... A hospedagem tá safo já, né? Maravilhoso. Aí eu tava querendo ter um ciclista para ir junto comigo, para ir levando a estrutura, né? Barraca, tudo, né? E aí eu consegui um ciclista que nunca tinha saído do Brasil, um paraibano, o Francisco Chaves, e ele me ligou, faltando pouco mais de 20 dias para minha viagem para Nova York, pedindo que eu fizesse um roteiro para ele cruzar o Brasil de bicicleta, né? Aí eu fui fazer uma reunião com ele aqui em São Paulo, aí eu falei dos Estados Unidos, ele brilhou os olhos, aí perguntou para mim se ele podia ir junto, daí eu falei: eu estou precisando de uma pessoa, né? Só não posso pagar salário, eu falei para ele, né? Mas o seu visto e a jornada toda comigo lá nos Estados Unidos, a experiência vai ser única. Aí ele foi, deixou a esposa numa pizzaria, que tinha uma pizzaria em São Paulo, e foi comigo com a bicicleta, levando toda a estrutura. Saímos da Brazilian Day, quase 2 milhões de pessoas lá na Brazilian Day, né? Carlinhos Brau, fazendo ele foi nosso padrinho lá na festa. E aí, que você falou do Forrest Gump, tinha uns motoqueiros da Harley Davidson, o pessoal lá, fizeram uma escolta até chegar em Newark, nos Estados Unidos, em Newark, e depois teve um outro pessoal que foi até uma parte da Pensilvânia, e aí depois seguimos eu e o Francisco pelo meio dos Estados Unidos, passamos por 11 estados, né? E cada lugar que a gente chegava tinha uma turminha, né, local, que tinha visto em algum jornal, que a gente deu entrevista para todas as TVs americanas. E aí, primeiro eles falavam: vocês são loucos, né? You crazy, you crazy. E depois, quando eu falava que a gente estava fazendo em prol do combate ao câncer infantil, daí virava amazing, né? E aí eles abriam as portas da casa deles. Então, assim, você imagina você lá em Nebraska, no meio dos Estados Unidos, no interiorzão dos Estados Unidos, ninguém, as pessoas nunca tinham visto a gente. Aí você chegava e falava, eu batia lá na porta e perguntava se a gente podia montar nosso acampamento no quintal, que era uma grama gostosa. Aí eles chegavam e falavam assim: não, vocês vão dormir na minha casa. E aí virava aquela história, né, de aula de inglês, porque meu inglês é péssimo, mas ali a gente aprendeu o inglês na hora, né, na lata, lá no meio dos Estados Unidos. Então, a gente foi criando famílias, várias famílias pelos Estados Unidos, até chegar em São Francisco. E chegando em São Francisco, o Jim Carnazzi, que tinha corrido comigo os 4 desertos, ele estava em São Paulo, fazendo 24 horas aqui em São Paulo. Aí ele pegou e mandou uma mensagem para os bombeiros, para as escolas, para que eles recebessem a gente na Golden Gate, em São Francisco. Imagina a gente passar 60 dias na estrada, quando chegar em São Francisco, parecia que eu estava chegando aqui no bairro de casa, recebido pelas crianças das escolas, pelo pessoal dos bombeiros, funcionários da ponte, todo mundo recebeu a gente lá. Então, assim, foi uma travessia de muito aprendizado, e no final eles falaram: o Forrest Gump brasileiro. Daí a diferença é que o Forrest Gump americano corria sem sentido, ele saiu correndo, e o brasileiro corria por uma causa, né? Tem que ter um propósito. Eu não corro simplesmente para me alimentar meu ego e ficar querendo falar que eu sou melhor que esse ou que aquele. Eu corro para passar uma mensagem, que as crianças vão vencer o câncer, para falar para o meu filho que é melhor a atitude do que o discurso, ter um legado de atitude, não ficar discursando. Eu corro para agradecer minha mãe pelo legado que ela deixou. A minha mãe, eu falei da volta ao Brasil, né, 40 dias antes da minha largada da corrida mais difícil da minha vida, ela faleceu, né?
E você imagina você fazer a maior corrida da sua vida, no momento mais fraco da sua vida. Então, a corrida foi o meu psicólogo nessa travessia, nesse círculo Brasil, né? Então, eu corro para agradecer ela todas as vezes que eu coloco o meu tênis, que eu vou correr. É um ato de agradecimento por tudo que minha mãe deixou como legado para mim. Toda vez que eu coloco o meu tênis, é um ato de passar para o meu filho uma aprendizagem que nós devemos ir sim em busca dos nossos sonhos, mesmo que o mundo esteja caótico, que muitas pessoas estejam assim não acreditando, né, num momento novo no mundo. A gente tem que construir esse momento novo. Nós temos que ser protagonista da mudança e da evolução do planeta. Não podemos ficar esperando e ficar apontando o dedo em riste às pessoas. Nós temos que ser a mudança. E quando eu falo nós temos que ser a mudança, são nas pequenas coisinhas, no dia a dia mesmo, no bom dia, no pensar duas vezes antes de falar algo que possa magoar os outros. A rede social tem aquela coisa do acelerar o dedinho ali para clicar algo sem pensar. Pô, não concordou com alguma coisa? Respira um pouquinho, sai, vai beber uma água, volta. Quando você voltar, você já vai pensar diferente. E se esperar mais de uma hora, você não vai mais escrever mais nada ali. Ou seja, você já vai evitar vários tipos de conflitos por conta de respirar um pouco mais. Nós precisamos realmente de respirar. E nos Estados Unidos eu respirei e mostrei para a galera quem era o Forrest Gump brasileiro. Era um cara que estava olhando para o próprio umbigo. Corre por uma causa e para passar essa mensagem de força e de determinação na busca do sonho. Eu li, peço desculpa de ter tossido, bem na hora que você estava falando, acho que eu vi uma erva do chimarrão aqui, ó. E eu li em algum lugar, agora não me lembro aonde, Carlos, que falava bem isso que tu falou agora, dizer de respirar, que dizia assim, ó, nos 10 primeiros segundos, você é capaz de proferir as piores palavras que um ser humano pode escutar. Sim. E é verdade, né? Verdade. Tanto que surgiu surge aquele fato, né, de dizer assim, né, cara, conta até 10, eu já conto até 100, então conta até 100, 200, seja, né, quanto que tu tem que contar, mas faz muito sentido, né, esse momento de respirar, de tu ver, porque uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é aquela questão seguinte, principalmente das palavras. As palavras às vezes ferem muito mais que um tapa, alguma coisa. E quem fala, esquece. E quem ouve, nunca mais esquece. Então, verdade. Cuidado com isso, cara. Cuidado com atitudes que tu vai fazer, né? Eu tenho um amigo meu, que é jornalista, na cidade de Santa Maria, e participou até já conosco lá na Escola Cezanne, no projeto Profissões, o Gilson Alves Pinto. Um grande abraço, Gilson, para ti. E ele tem uma história de relação com o pai dele muito forte, né? E o pai dele faleceu há pouco tempo. E ele contando uma história do que o pai dele ensinou a ele como jornalista. E ele que é amante, né, do jornalismo esportivo. Ele disse o seguinte: meu filho, quando tu for fazer uma matéria sobre determinado jogador, determinado time, seja o que tu for fazer, nunca te esquece que aquela pessoa tem uma mãe, tem um pai, tem uma família. Então, cuidado o que tu vai escrever. Isso daí é fantástico, cara. Ele contou para nós, né, numa palestra, o que ele passou uma vez acompanhando um time de futebol que poderia ser aquele furo de reportagem que todo jornalista queria. E ele olhou para o colega e disse assim, cara, isso nós não vamos publicar. E ele não publicou, e o que futuramente ele ganhou foi muito maior. Então a gente tem que pensar mesmo no outro, que é uma questão que aquela palavra, ela virou uma palavra em moda, só que as pessoas não a utilizam, né? Que é a empatia, né? Sim. O pessoal banalizou a palavra empatia, mas em termos de atitude mesmo, é um caminho
às vezes parece que está sendo longo para muitas pessoas. Então, empatia tem que ser praticada, não ficar falando. Tudo, quando fala assim, pô, vamos ter entusiasmo. Pô, no dia a dia é super difícil manter o entusiasmo, sim. Lá no início da minha vida, eu falo assim, que minha vida foi construída com os tijolos dos nãos, né? Então eu comecei tomando o não da morte do meu pai, com 2 anos de idade, os nãos dos patrocínios, de muitos patrocínios que eu busquei. Para ir para a África do Sul, eu recebi 400 nãos e um sim. E o sim foi faltando um mês da minha ida para lá, né? Então, os nãos fazem parte do nosso dia a dia. Só que nós temos que manter o entusiasmo de fazer algo melhor, mesmo com esses nãos que nós recebemos. Os nãos, eles são fortalecedores. Não podemos deixar desanimar por causa de um não. Eu sempre falo para o pessoal, olha, vocês vão me ver indignado. E as pessoas falam, você está sempre sorrindo. Eu falo, não, tem hora que eu vou ficar indignado, sim. Eu me indigno com as coisas. Mas desanimado, não. Eu não vou desanimar. Porque o desânimo é a entrega de tudo. Você vai ficar parado no sofá e achar que o mundo não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Sempre tem um caminho novo. No World Trade Center, no 4º andar do World Trade Center, tinha 8 pessoas e 2 pessoas saíram. 6 se jogaram da janela. Se jogaram, simplesmente. Só que elas tinham tempo de descer as escadas e saírem de lá. Tinha 2 pessoas falando, vamos por aqui. As outras estavam tão desesperadas, tomaram a decisão de se jogar do 4º andar. Elas foram embora. E as outras 2 desceram, continuaram descendo pelas escadas. Quando elas saíram, já estavam longe, foi o momento que o prédio desceu, né? Por que essas 2 pessoas desceram? Porque elas construíram dentro da mente delas várias saídas. E as outras só encontraram na mente delas uma saída. Elas determinaram, só tem uma saída ou não tem nenhuma saída. Tudo vem da gente, da nossa postura. O mundo está falando não para mim. Pô, mas eu tenho esse sonho, eu vou para esse lugar, eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Eu vou trabalhar diariamente de forma entusiasmada, e quando você trabalha de forma entusiasmada, você vira um imã, porque vão surgir pessoas com a mesma sintonia que você ali, e aí aquele sonho que você estava sozinho, não é mais um sonho sozinho, é um sonho junto, e aí se transforma numa coletividade e você busca e você consegue. Então, todos os meus sonhos, todas as provas que eu conquistei, nunca foi sozinho. Sempre teve várias mãos junto comigo para chegar lá, né? Então, e quando eu estava lá no meio do nada, no momento de maior fraqueza, eu falava, opa, peraí, isso que eu estou vivendo aqui não é nada, não é 1% do que as crianças que estão lá no hospital lutando contra o câncer. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu vou superar, vou suportar essa dorzinha aqui, esse incômodo, porque tem crianças que estão enfrentando problemas piores que o meu. Quando eu voltava, eu ia lá no hospital para compartilhar com elas. E você imagina o brilho nos olhos dela, a alegria delas. Tio Carlos, você conseguiu. Obrigado. Então, assim... Aquela vitória também era deles, né? A vitória é deles. Então, a gente nunca está sozinho. Você pode estar fazendo o que for na vida. Sempre vai ter alguém ali torcendo por você, mesmo que silenciosamente. Mesmo que silenciosamente, vai ter alguém junto com você. Por isso, eu levo a minha bandeira do Brasil para todos os lados. Ela sempre viajou em todas as minhas provas. Ela tem assinatura de crianças de vários lugares do mundo. E quando eu estou lá sozinho, eu olho para aquela bandeira e falo, não, eu não estou sozinho. Vamos lá. Vamos juntos. Então, tudo depende do que a gente constrói aqui dentro da nossa mente. Para a gente transformar em atitudes legais e criar, através do nosso relacionamento, né, intrapessoal, você com você mesmo, fortalecer o nosso relacionamento interpessoal, que é com as outras pessoas. Eu costumo dizer muito para os meus alunos, alguns amigos, alguma coisa, né?
que às vezes a gente, enquanto ser humano, a gente acha que o nosso problema é o maior do mundo, né? E aí eu sempre digo para as pessoas, digo o seguinte, ó, cara, quando tu vê que tu tá com um problema, que aquilo ali te abala, olha ao teu redor. Olha ao teu redor e vê, cara, quantas pessoas estão passando por coisas que você nem imagina e que são piores. Não que haja uma carga de maior ou menor valor, mas quando tu faz esse exercício, tu começa a observar que aquilo que tu criou como um problema, na realidade não era um problema. Era algo supérfluo, às vezes, né? E que o ser humano, às vezes, não, né? Sempre se acha assim, não, eu sou a pessoa que sofre mais, eu sou a pessoa que é mais cansada, eu sou... Cara, e não consegue ver o contexto que está vivendo, né? Do que está passando. Certa vez nessa questão, né? Tu levanta para trabalhar e diz, pô, cara, vou ter que levantar cedo para trabalhar, cara. E aí, cara, tu faz a reflexão, cara. Quantas pessoas estão levantando cedo para buscar um trabalho? Isso, cara, é muito diferente. E as pessoas não estão levantando. E que não estão levantando, perfeito. Eu digo para os meus alunos o seguinte, quando despertou o telefone, eu nem quis levantar. Eu assim, cara, olha, entende a cronologia da vida e que belo que é para ti, cara. Tocou o telefone, tu escutou, agradece. Tu estás escutando. Tu abriu os olhos e enxergou o teto, agradece, você está enxergando. Tu sentiu o cheiro da chuva, tu estás conseguindo, né? E se tu levantou da cama, cara, agradece que tu está caminhando, cara. O que mais que tu precisa? E ainda nós, às vezes, a maioria diz assim, pô, cara, segunda-feira, trabalhar, pô, cara, pô. Ainda mais na situação econômica que o nosso país se encontra, né? Tu ter um emprego é fantástico. E eu tenho conversado com meus alunos também uma frase que foi um dos nossos convidados que já teve por aqui, Carlos, que se chama o Zeca Macedo. Um grande abraço, Zeca, para ti. Que ele falou assim, ó, aconteça o que acontecer, sempre haverá uma segunda-feira. Ou, para mim, reiniciar, quando eu ganhei, ele é um ginete, né? Então, quando ele ganhou o freio de ouro, existiu a segunda-feira para ele continuar se aperfeiçoando. Quando ele não ganhou, existiu uma segunda-feira para ele ter um novo reinício. Então, isso é fantástico também, que eu já aprendi aqui e estou aprendendo muito contigo aqui também hoje. E nós chegamos ao nosso grande e último tópico, que vem a questão da eleição a partir de uma revista, né? O Carlos como o super-humano. E aí eu até conversei com o Carlos que para a gente debater essa questão, né? Era do super-humano ao homem humano, que troca quilômetros por sorrisos e curas. De onde é que veio essa ideia? Tu teve algum caso de câncer na família? Ou tu percebeu assim, cara, eu preciso fazer algo por alguém e aí as crianças vai ser meu carro-chefe? Não, quando eu estava me preparando para correr o deserto de Gobi, na China, em 2008, era o primeiro deserto dos 4, né, dos 4 desertos, eu precisava fazer minha preparação, fazer um check-up, né? E aí eu fui buscar parcerias. Uma das parcerias foi a Escola Paulista de Medicina e também a fisioterapia, né, do Corinthians, do Joaquim Grava, o médico que era do Corinthians. E eles abriram as portas para mim. E aí na época eu estava pensando em, eu vou correr, vou ser o primeiro sul-americano a pegar a medalha dos 4 desertos. Vou ver se eu consigo chegar entre os 100, entre os 50, né? Aquela coisa normal de você buscar, né? E aí, um dos exames que eu fiz foi a ressonância, foi dentro do prédio do GRAAC. E aí, nesse dia, eu conheci o Hospital GRAAC. Eu entrei lá pensando em medalha e conheci a história de cada criança, cada médico, cada enfermeira, pais das crianças. E eu saí de lá muito sensibilizado e decidido que eu iria correr por elas. Foi o que aconteceu. Eu comecei a correr e falar do trabalho que é feito no GRAAC, que é a maior referência na América Latina no combate ao câncer infantil. Atende crianças de toda a América Latina gratuitamente
com alta tecnologia e com um atendimento altamente humanizado. Tudo que você imaginar, cânceres de alta complexidade, eles são especialistas. Muitas crianças não precisam mais ir para os Estados Unidos. Nós temos esse centro de referência em São Paulo, no Brasil. E aí eu vi aquela excelência e aquele carinho com todas aquelas crianças.